Boa tarde, pessoal. Mais um podcast Unique e hoje com um sabor diferente, que nós estamos gravando direto aqui do 41º CIOSP, aqui no Expo Center Norte, em São Paulo. O maior evento de odontologia da América Latina e o segundo maior evento de odontologia do mundo, onde provavelmente em 4 dias devem passar mais de 80 mil pessoas aqui nesse evento. E a Oura Unique tem uma participação muito importante nesse evento, não só pelo stand, pelo contexto, mas porque de fato é um evento estratégico para nós e a gente conta com toda a diretoria da companhia trabalhando esse evento de uma maneira muito estratégica para nós. E hoje eu tenho o prazer de contar com a presença do nosso fundador e CEO, Nadim Farid, que fora a veia empreendedora, é uma pessoa que tem muito a contribuir para esse projeto, porque por formação ele também é um dentista e tem muito a agregar nesse nosso bate-papo hoje. E vou contar também com a participação do nosso diretor de tecnologia, o nosso CTO, Alexandre Bianco. É um prazer tê-los aqui com a gente, é um prazer poder moderar esse bate-papo, é uma satisfação. Bianco, bem-vindo. Nadim, é uma satisfação sempre. Obrigado. E gostaria que vocês começassem falando um pouquinho, né? Ou seja, Bianco, acho que é o primeiro evento que você participa no segmento odontológico. E qual que é a sua sensação em estar participando desse evento conosco? Se você imaginava a grandiosidade desse segmento? Bom, primeiro, boa tarde para todos. Bom, o evento, né, a primeira vez que eu participo desse evento, e a sensação que eu tive foi de uma grandiosidade totalmente diferente de todos os eventos que eu estou acostumado aí. Eu vou em muitos eventos de tecnologia e eu percebi um interesse muito grande das pessoas estarem participando das palestras, né, estarem envolvidos, irem nos estandes. Então eu vi um público muito ávido por informações. Isso é muito bacana, né? Muito interessante esse tipo de situação. Coisa que em muitos eventos você não percebe esse tipo de situação. Eu gostei de perceber isso, né? Foi bem bacana, foi bem interessante. E você sente o segmento aquecido, né? Ou seja, você vê as pessoas Sim. Buscando negócio, buscando informação. É um segmento muito forte. Muito forte. Muitos estandes, né? Fomentando negócios, muitos... São mais de 579 expositores. É uma feira realmente de grande porte para o segmento, sem dúvida nenhuma, para o setor econômico brasileiro. E Nadim, me fala um pouquinho você, quais são as suas expectativas para esse CIOSP? Mais um, né? Ou seja, a gente está presente desde 2018, sem furar nenhum ano. É uma participação muito sólida com a PCD, que é a organizadora desse congresso. Me fala um pouquinho pela sua ótica, quais são os objetivos, o que você espera como empreendedor, como capitão dessa locomotiva e quais são as expectativas para esse evento? Primeiro, falar que eu tô falando com 2 pessoas aqui que tem voz de radialista, né? Parece que os caras com a voz grossa, não sei. Até meio assim, mas vamos lá. Eu com essa voz rouca aqui. Se tudo der errado, a gente já vai ser radialista. Né? A gente tem que ter sempre um plano B. Ou se B, tudo der certo, né? Na verdade, a gente tem que sempre ter um plano B, né, gente? Vamos lá. A gente percebe que o CIOSP cada vez vem crescendo mais, né? A dinâmica que acontecia há 5, 6 anos atrás, quando nós começamos a vir no CIOSP, cada vez muda mais. A gente percebe um crescimento muito forte na área de estética também, a estética cada vez mais puxando a linha do CIOSP. O evento vem mudando também de uma forma de conhecimento. Antes, os conhecimentos eram só naquelas salas reservadas, né? E hoje você vê, mesmo nós estamos passando muito conhecimento na área de gestão, conhecimento na área de captação de cliente, conhecimento na área de experiência do paciente. Então, nós estamos com N palestras aqui para que esse dentista ganhe mais conhecimento. E não só nós, todos os stands estão vindo nessa linha. E para a Oura Unique, tem vários fatores. Eu acho que o maior fator que fica nosso aqui é marca, né? Hoje, o stand da Oura Unique é o maior stand solo dentro da odontologia, com uma marca só. Nem só solo, né? A gente fala assim, nós somos o único stand na parte de franchising aqui dentro, focado em trazer conhecimento pro franqueado. Então acho que isso é um marco bem importante.
que é o que nós vemos buscando, né? Ser uma usina, o Márcio usa muito essa palavra, né? Nós temos uma usina de conhecimento, e é isso que nós estamos transformando. Inaugurando um centro de treinamento agora de 7 mil metros quadrados, cada vez mais focado em conhecimento, tendo um setor de educação corporativa muito forte. Então nós viemos aqui também para trazer conhecimento para esse dentista. E o que mais impacta aqui é a marca que fica. Eu lembro quando eu estava na faculdade ali, eu formei em 2004, além em 2003, 2004, e quando eu vinha no CIOSP só como conhecimento, eu visualizava algumas marcas de franchise aqui dentro, eu falava, quando eu tiver uma grana, eu quero montar aquela franquia. Quando eu tiver uma grana, eu quero montar aquela franquia. E hoje eu me vejo aqui buscando essas pessoas que estão na faculdade, que estão querendo montar um negócio mais estruturado, com os processos definidos, de como vai captar paciente, de como vai fazer a execução, a gestão dos seus números dentro da unidade. Quem está se formando agora e está querendo um negócio estruturado. E não só isso também, aqueles avaliadores, aquelas pessoas que têm uma capacidade de comercial muito bacana e ao mesmo tempo não tem a grana para se montar uma franquia. Nós temos um modelo ali de veste que esse dentista pode ganhar participação dentro da unidade. Ele vem como avaliador junto com o investidor e esse dentista, conforme a performance dele, ele vai vestindo parte dessa unidade. Então nós captamos muito avaliadores nesse sentido também. E o último ponto que tem é a parte da venda em si de franquias mesmo. Todo CIOSP nós conseguimos fazer negócio, todo CIOSP nós vendemos, já chegamos a vender 13 franquias, já chegamos a vender 3. Temos uma meta ousada para esse CIOSP e esperamos conseguir buscar ela. Sensacional, Nadim. Na verdade, você fala 3 coisas muito importantes aqui, né? O quanto a educação ela é importante para a Oura Unique e ela é um vetor de crescimento da companhia. E aí gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre o quanto a empresa ela coloca esse assunto como core e a sede que vai ser inaugurada, né, ou seja, agora em março, que vai se transformar num grande hub de conhecimento para o franchising, ou seja, não existe franquia, não existe franchising sem educação, sem treinamento, sem know-how, as coisas caminham juntas. E a hora que a gente olha para os últimos 10 anos, as empresas que mais se transformaram e mais cresceram foram aquelas empresas que entenderam que a educação é de fato a grande avenida de crescimento, né? Então, queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa questão do hub de conhecimento, como que você está olhando para a questão da nova sede dentro desse contexto. E isso principalmente no nosso segmento, né? Que hoje nós vendemos serviço. A franquia de serviço ela vai estar sempre vendendo conhecimento e tecnologia, né? Por isso nós trouxemos o Bianco agora. Então, as 2 coisas que nós vendemos mais para esse franqueado é conhecimento e tecnologia, porque nós não temos um produto. Diferente do Arezzo, por exemplo, a Arezzo vai lá, ela fornece o produto, ela fornece o calçado, o franqueado está ali ligado a ela pelo fornecimento do produto. E nós, o que o franqueado está ligado a nós? Pelo conhecimento e pela tecnologia que nós vamos levar para ele. E dentro disso, visualizando isso há 3 anos atrás, nós como adquirimos um terreno em Balneário Camboriú, visualizando montar uma sede de franchise, onde nós formássemos um ecossistema de franquia. Então, nós começamos essa obra há 2 anos atrás, vamos entregar ela, de fato, no final de fevereiro, para fazer uma inauguração em março, e é um centro de treinamento de 7 mil metros quadrados, onde ali eu tenho mais de 20 salas de treinamento, nós temos um auditório para mais de 100 pessoas, com uma tela de LED de 27 metros quadrados, nós temos mais salas de treinamentos para 30 pessoas, para 60 pessoas, e ali é para se formar um hub de conhecimento na área de franquias. Nós vamos ter outras franquias ali dentro também, para ter essa troca entre franchise. Nós temos ali o Laser, que já é um processo nosso de franchise ali dentro. Então, há uma troca entre franquias, onde a gente pode trocar experiência e ganhar mais conhecimento. E junto com a nossa área de educação corporativa, né? Nós temos a nossa gestora de educação corporativa, que é a Tati, que cada vez mais vai formular, buscar passar conhecimento para esse franqueado. Hoje, por exemplo, nós temos um treinamento de 6 dias interno para o nosso franqueado. O franqueado, obrigatoriamente, novo, tem que passar dentro da nossa sede 6 dias treinando. A partir desse ano, nós vamos ter um treinamento de reciclagem para a secretária, dentro desse centro de treinamento. Nós vamos ter um treinamento de reciclagem para avaliador, nós vamos ter um treinamento de reciclagem para comercial e gerente. Então, nós vamos passar a ter treinamentos modulados, né? Treinamentos modulados. Nós vamos passar a ser
a palavra que você usa muito, Márcio. Uma usina de conhecimento. O tempo todo nós vamos estar treinando franqueados ali dentro. Esse é o grande objetivo desse centro. Sensacional, Nadine. Essa é a essência do franchising, é isso que sustenta a perpetuidade do negócio. E, Bianco, ouvindo um pouco isso, né? Ou seja, tão importante é a educação. Como que tecnologia e educação caminham juntas? A gente tentando transformar esse processo para o usuário mais fluido, através de técnicas modernas, usando esse processo da gamificação. Como que você vê essa questão da tecnologia e educação caminhando de mãos dadas? Eu acredito que a gente tem, né, diversas oportunidades para fazer a tecnologia ajudar nesse processo de educação, né? A gente, né, tem ensino à distância, né? Na nova sede a gente vai ter um local específico para prover esse tipo de situação, né? No novo centro de treinamento a gente tem lá um local próprio para fazer esse tipo de situação, né? Vai estar tudo preparado, um auditório muito bem montado para fazer isso. Então a tecnologia ela provê esse tipo de solução, isso é muito bacana, né? A gente entra com gamification que ajuda muito, né? A gente conseguir saber como que as pessoas estão em relação aos treinamentos, se ela está performando bem. O adulto bem. Aprende desse jeito, né? Com gamificação, com andragogia. Né? Exato. Então, usando essas técnicas, a gente consegue saber se está performando, se está indo bem, se não está indo bem, como que a gente até, né, fazendo provocações ali, se a gente vai até conseguir colocar até a própria rede, né, nossas franquias ali, olhando os números uma das outras para a gente conseguir fomentar esse tipo de situação e fazer todo mundo cada vez mais rentabilizar melhor o seu próprio negócio. Então, a tecnologia ela vem para fomentar esses números, cada vez dar mais visibilidade e a gente conseguir melhorar o negócio de todos. Então, esse é o processo de deixar a operação cada vez com menos atrito para o paciente. Para captar esse paciente com menos atrito e deixar a operação dele mais fácil no dia a dia e a operação da unidade sempre mais fácil. Perfeito, Bianco. E aí a gente começa a entrar nessa questão do segundo tema que eu gostaria de puxar com vocês aqui nesse nosso bate-papo, que é olhar um pouquinho a ponta, né? As nossas clínicas, a gente tem um processo hoje muito importante, que é uma dinâmica de trabalho que foi desenvolvida pela Oral Unique, que é essa esteira de captação, ou seja, captação de clientes, que é todo um trabalho que existe por trás dentro dessa lógica de marketing, do plano de mídia e dessa lógica que a gente desenvolve no sentido de gerar novos clientes todos os meses. Né? E isso a gente fala muito sobre a questão dos trabalhos de marketing, mas também sobre a experiência de atendimento dos nossos clientes nas nossas clínicas. Né? E aí queria te ouvir um pouquinho, Nadine, como que é você pela perspectiva do fundador, qual que é a experiência que você protege, idealiza e defende até hoje que os nossos pacientes tenham em todas as nossas clínicas, nas nossas mais de 300 clínicas espalhadas pelo Brasil? Eu acho que a Oral Unique nasceu assim, né? Desde o cheiro que nós temos dentro dela, um cheiro característico para o paciente, para que fique marcado. Marketing sensorial. Marketing sensorial, exatamente. Usou a palavra certa. Eu usei o mais chulo. Exatamente, não importa. Eu estou aqui na condição de moderador te ajudando. E tem o tour que nós desenvolvemos para que esse paciente conheça a unidade como um todo. Ali ele já tem uma experiência bacana, tem uma experiência de segurança, ele conhece o centro cirúrgico, ele faz lá o seu raio-x panorâmico, ele sabe ter uma sala de pós-operatório após o tratamento para ele ficar sob cuidado do nosso dentista para ver se há um tipo de sangramento. Então, essa experiência dentro da unidade foi muito bem pensada desde o começo. Fora isso, nós temos a experiência, a gente sabe que é quando a gente consegue mexer com o emocional do cliente, né? Quando esse paciente vai para a casa dele, ele recebe uma cesta de café da manhã de surpresa no outro dia após fazer o implante, aquilo lá com certeza toca nele, então ele fica com uma experiência não só do procedimento, mas uma experiência pós-operatória muito bacana. Eu acho que o paciente cada vez mais está no nosso centro. Nós medimos a satisfação desse paciente em todas as unidades hoje. Hoje isso está em 70, uma nossa NPS está em 75. Ou seja, esse paciente está muito satisfeito com relação ao nosso tratamento e através disso nós conseguimos identificar também, tem alguma unidade que o paciente não está ficando satisfeito? Nós temos isso mensurado em cada unidade. Então, se tem alguma unidade que ele não está satisfeito, vamos lá, nós atuamos em cima dessa unidade
Então, acho que as maiores empresas do mundo hoje são focadas nessa experiência do cliente, né? E é isso que nós temos que buscar. E um pouco do que nós escutamos na NRF hoje é muito, nesse último mês que nós tivemos lá, é muito trabalhar esse ponto comercial, a experiência do paciente dentro desse ponto comercial. O que nós podemos fazer para que ele tenha uma experiência incrível dentro do ponto comercial? E é muito do que nós escutamos lá. Cada vez mais nós temos que trabalhar mais esse ponto de venda nosso. O que nós podemos trazer para ele de experiência diferente do que ele encontra nos outros lugares? Até para contextualizar, né, Nadinha, a questão para os nossos ouvintes aqui, a NRF ela é a maior feira do varejo que acontece no mundo. Vocês estiveram agora lá, recente, né, em janeiro, agora semana passada em Nova York. E é importante você falar um pouco disso, né? Ou seja, talvez a gente tenha se preocupado, todas as empresas, muito com o digital nos últimos anos. E o ponto físico, né? Ou seja, a loja, o espaço físico, ele é muito importante para concretizar essa experiência na cabeça do consumidor. E as empresas acabaram deixando isso meio de lado, né? E você vê claramente esse movimento do varejo voltando agora. E foi algo que a Oral Unique nunca deixou de lado, né? Ou seja, você falou muito dessa questão do tour, a maneira como o centro cirúrgico foi idealizado, a sala de pré e pós-operatório, a ideia de a gente oferecer um trabalho completo para todos os nossos pacientes, tendo laboratório próprio dentro das clínicas. Me conta para mim sobre isso. Isso foi disruptivo em 2016? Foi um sonho que você teve? Foi algo que você trouxe de fora? Conta um pouquinho para a gente como que a Oral foi tão disruptiva lá atrás, trazendo todos esses elementos que ainda são modernos, por mais que o sucesso deixe rastros, né? Mas conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu acho que o meu pensamento foi sempre de diferenciação, sabe? Quando eu entrei no mercado odontológico, nós tínhamos um mercado odontológico onde todo mundo cobrava muito caro, e o que eu fui me diferenciar? Falei, cara, vou montar uma clínica no centro e vou cobrar barato. O povo tá tudo lá no 7º andar, 8º andar, cobrando caro, esperando o paciente, o que eu posso diferenciar? Ou pro centro e cobrar barato. Pô, deu super certo, né? E a Oral Unique nasce de quando todo mundo estava montando mais no centro e cobrando barato. Eu falo, pá, agora tem que me diferenciar pro outro. Preço e localização todo mundo já tem. Como que eu posso fazer diferente de novo? Pô, vou me diferenciar por uma estrutura, por uma experiência de cliente, que foi de onde nasce a Oral Unique, né? Uma estrutura premium, onde o cliente tem um tour muito bem desenhado. E isso nós escutamos lá na IFA, né? Por coincidência ou não, estava o gestor de marketing, o diretor de marketing da Nike, estava explicando o conceito da loja do Air Jordan. Pô, o conceito da loja do Air Jordan, a Air Jordan hoje já não é uma, entre aspas, uma submarca da Nike, é uma marca só, consolidada. O Air Jordan desenvolveu, eles têm 3 lojas no mundo hoje, a loja dele tem N experiências. Desde quando você entra na loja, é um corredor parecendo quando você vai entrar para jogar basquete, o jogador de basquete. Então tem um corredor fechado, não tem nada na frente lá, ele entra num corredor fechado conforme ele estivesse entrando num jogo de basquete. E aí, pô, ali dentro ele cria várias experiências do basquete focado na marca Air Jordan. E foi um pouco do que nós fizemos ali em 2016, nós buscando várias experiências sensitivas para esse paciente, não só sensitivas, como de segurança também, porque eu acho que uma das coisas que o paciente preza muito é pela segurança. Pô, na hora que ele vai ver um centro cirúrgico dentro de uma clínica, pô, passa a segurança. Pô, eu não vou fazer o implante e vou embora no outro dia, não, vou fazer o implante, vou ficar numa cadeira de pós-operatório, sob acompanhamento do dentista que me operou, para ver se está tendo algum sangramento. Então, toda essa cadeia de experiência nós desenvolvemos, e eu acho que cada vez mais nós temos que ser mais forte nisso, essa parte de experiência do paciente dentro do nosso ponto de venda. Né? Conforto e segurança caminhando lado a lado, né? Eu queria uma relação de confiança muito forte, né, com o paciente. Isso é muito importante. Bianco, conta um pouquinho para a gente. Tudo isso, quando a gente fala dessa questão de experiência, atendimento, a hora que a gente leva para uma linguagem de tecnologia, a gente está falando muito em relação à parte de jornada, de experiência do consumidor, de ferramentas para você buscar a eficiência operacional e prover uma melhor experiência para o consumidor. Isso passa desde jornada digital, a jornada do ponto de venda. Como que você vê hoje o uso de ferramentas, né, para a gente tornar essa jornada e essa experiência da Oral Unique cada vez mais fluida? Como que você vê isso pelos olhos da tecnologia? A gente tem, né, algumas formas de se fazer isso, né, e uma das formas bem bacana é a gente ir para um caminho de omnicanalidade. Então isso vai trazer uma fluidez onde o nosso paciente ele pode entrar em contato com a gente. O canal
que ele bem entender, e a gente capta esse paciente e coloca ele dentro do nosso funil para ele ser atendido, e com isso a gente dar o melhor atendimento e a melhor tratativa para ele, e com isso dar sequência ao processo até ele ser atendido efetivamente dentro da nossa clínica. Isso é um processo muito bacana que dá para ocorrer de forma bem fluida e bem tranquila, né, bem transparente para o cliente. Fantástico. E hoje eu vejo também, assim, a gente tem mais de 1,5 milhão de pacientes nesses últimos 6, 7 anos na nossa base de dados, tratados ou em tratamento, né? E obviamente existe um processo de relacionamento contínuo com esse cliente, né? Para a gente obviamente trabalhar o relacionamento, o retorno desses pacientes que concluíram seus tratamentos nas nossas clínicas. E aí como você vê o uso do CRM favorecendo essa esteira, essa régua de relacionamento, como que a gente usa isso na prática e qual o benefício que isso gera? Pois é, muito bacana essa pergunta, né? A gente tem algumas formas, né? Por exemplo, a gente pode criar, como você citou, uma régua de relacionamento, colocando algumas jornadas ali, como que a gente vai tocar o nosso paciente em determinada situação. Então, um paciente que terminou o seu tratamento e ele precisa retornar para fazer uma limpeza. Então, nós tocamos ele com 4 meses, lembrando que daqui a 2 meses ele precisa fazer uma limpeza, para ele agendar um retorno na clínica. Se no 5º mês ele não marcou ainda, entre em contato com ele de novo avisando: olha, o seu retorno está previsto, né? Você precisa fazer um retorno para a limpeza, e por aí vai. Então a gente precisa criar essa jornada, né, de régua de relacionamento para não perder e manter esse contato, esse cliente, esse paciente ativo e quente dentro da nossa base, porque a gente não precisa ter um custo de aquisição de cliente sempre alto e mantendo e trazendo clientes a todo momento, sendo que nós já temos clientes dentro da base. Nós temos pacientes já dentro da base, a gente pode usar essa nossa base e fomentar esse tipo de informação para conseguir aplicar mais procedimentos, né, trazer mais informação para o nosso paciente, e com isso ele pode tomar a decisão se ele é o momento dele fazer algum procedimento ou não é o momento dele fazer o procedimento. Vendo o Bianco falando isso, né, já vem na cabeça o seguinte: por exemplo, hoje os nossos franqueados, ele trabalha muito os leads que eles recebem no mês. E aí, ele não conseguiu fechar esse lead no mês, ou esse possível paciente no mês, ele fica esquecido numa base. Ele não volta a trabalhar esse paciente lá na ponta. Então, na hora que nós conseguimos montar uma régua de CRM, onde, o paciente está certo, ele tentou fechar o paciente que chegou novo nesse mês, e com 30 dias ele fica lá naquela base. Começar a trabalhar ele de novo com 30 dias, ficou lá na base mais 2 meses, vamos trabalhar ele, criar uma regra para trabalhar esse lead que está chegando automaticamente e não está sendo trabalhado, porque o lead do mês a unidade trabalha, ele fica lá, todo mundo que chegou no mês ele fica tentando, mas e os leads passados? Ele fica numa base, não dá recorrência, entendeu? Exato. Então nós temos o paciente para trabalhar, que para vender novos produtos, né, na realidade, o paciente está lá, já fez um tratamento, está satisfeito com o nosso tratamento, o que nós podemos oferecer de produtos novos para ele? Então nós também temos a base que não está sendo trabalhada. Isso. E isso é uma coisa que vocês falam, que muito olhando para a questão da eficiência operacional do nosso franqueado, né? Essa eficiência operacional ela vem do investimento, obviamente, contínuo em marketing, mas você vem também de um investimento para você trabalhar os clientes que já estão na base. Esse é o melhor equilíbrio, que é a hora que você começa a ter uma geração contínua de clientes fidelizados por um menor investimento em comunicação em relação à sua receita bruta. Isso é eficiência operacional na prática. Sim. É muito interessante ouvir vocês falarem isso. E Nadim, me conta um pouquinho, pela lógica do empreendedor, do empresário, do executivo. A Oral hoje é uma empresa muito, muito bem estruturada do ponto de vista de processos, a questão do board, os diretores, o apoio que ela oferece para os franqueados. Disparado, uma das franqueadoras com maior nível de governança e estrutura do segmento odontológico. Como foi essa tua busca por você sempre estar olhando o desenvolvimento desses processos e investindo constantemente nisso?
Talvez uma vantagem que eu tenho, eu sempre fui muito humilde e cabeça aberta na minha vida. Desde quando o Márcio chegou para nós fazer nossa parceria lá em qual ano? 2016, né? Pô, 2016. mas a gente vai entregar que a gente tá ficando velho, né? Eu sempre fui muito cabeça aberta. Eu lembro que, pô, até 18, você voltou ali, 18, 19. 18. Eu não tinha nem orçamento, cara. Eu não sabia nem o que era orçamento na minha vida. Eu sou um empreendedor. Só que eu sempre busco conhecimento e tenho cabeça aberta. E aí, pô, o Márcio veio e já trouxe uma visão de orçamento. Pô, nós temos que começar a ter orçamento, nós temos que começar a ter metas. E nesse período eu fui participar de 2 programas da Endeavor também que me ajudaram a abrir mais a cabeça. Pô, lá eu ficava escutando, ó, tem que fazer isso, processo de cultura. Pô, não sabia nem o que era cultura na época. Pô, o que é cultura? Cultura fica lá é uma palavra muito bonita que o pessoal usa. Pô, foi ver o que era cultura. Então eu acho assim, eu sempre busquei muito conhecimento e continuo buscando até hoje, faço curso até hoje, sempre busquei muito conhecimento e tive cabeça aberta de me espelhar em grandes empresas. Pô, qual que é o processo que essa grande empresa está fazendo? Pô, é isso, isso, isso. Então vou buscar, vou tentar fazer daquele jeito. Então eu fui muito, sempre tive uma questão de me adaptar e ser muito humilde para escutar o que as grandes empresas estão fazendo e buscar implantar isso dentro da Auraúno. Eu acho que isso foi o caminho que nos trouxe até nós termos essa governança hoje. Sensacional, Nadim. Nadim, fala uma coisa, tanto o empreendedor quanto o dentista que está começando agora, qual que é a mensagem que você deixa? O dentista que está começando agora, lógico, talvez é clichê, mas sonhar grande. Eu acho que há 6 anos atrás eles estavam começando o primeiro negócio da Auraúno, que olha o tamanho que eles tomou. Então acho que todo mundo pode tudo, acho que todo mundo tem que sonhar grande. E dentro disso, qual o caminho que você quer seguir? Pô, eu quero seguir um caminho mais longo, onde eu vou ter com um consultório, eu vou ter uma aprendizagem sozinho de processos, de como captar paciente, ou eu vou ser um dentista que é aquele dentista que atende o público AAA. Eu vou me fazer meu nome, eu vou ser um doutor onde eu vou estudar bastante, eu vou ser referência, eu vou dar aula, porque só assim eu vou conseguir atender o AAA. Ou a terceira via que tem eu vou para uma franquia odontológica, e aí eu gosto de falar, busque, pesquise. Por exemplo, hoje dentro do nosso time nós temos 100 pessoas para 300 operações abertas. Quem tem esse suporte? Quem está preocupado com esse suporte ao franqueado? Então busque uma franquia que tenha os processos definidos, que tenha os franqueados satisfeitos, que tenha os franqueados performando bacana, que ali você já vai encontrar os processos. Você vai saber como você vai captar o paciente, como você tem que fazer a avaliação, como que você tem que atender teu paciente, como que você tem que fazer a gestão dos seus números, quais são as métricas que você tem que seguir para que você tenha uma satisfação ou um resultado que você busca no final do mês. Sensacional, Nadim. E Bianco, me fala uma coisa. Quando a gente olha para o segmento odontológico, conforme o Nadim colocou ali no começo do nosso bate-papo, o dentista, ele não é preparado na graduação para entender que ele está montando uma empresa, que ele vai, depois de formado, que a atividade que ele vai desempenhar, ele vai ter que usar um CNPJ e não um CPF, né? E isso requer, obviamente, algumas necessidades, né? Ou seja, ele entender a questão do processo, a questão de saber delegar, departamentalizar e, sobretudo, o uso da tecnologia, né? E o quanto isso pode facilitar a vida dele e monetizar o negócio dele. Chegando nesse contexto agora, com todo o teu background, as empresas que você já passou, falando da questão, né, ou seja, do modelo ágil, enfim, a gente vê muita pirotecnia, desculpa o uso da palavra em relação ao mundo da tecnologia, mas qual que é a mensagem que você deixa para um dentista hoje de como que ele pode endereçar o uso da tecnologia para tornar a vida dele mais fácil no consultório? Qual seria a regra de ouro, o caminho das pedras, como mensagem que você deixaria para o nosso parceiro, amigo, dentista? Bom, caminho de ouro, vamos lá. A gente tem uma regra básica, né? Primeiro, aprender o básico, né, da TI, aprender os processos básicos ali já ajuda muito, né? Entender um pouquinho da tecnologia, né? Muitas vezes você encontra profissionais que são avessos à tecnologia, avessos a redes sociais, e isso dificulta um pouco
o uso da tecnologia, ele acaba terceirizando isso para outras pessoas, outros profissionais que ele contrata, né, e deixam isso nas clínicas. Então, acho que uma coisa importante é trazer isso, né, para o seu dia a dia, trazer a tecnologia para o seu dia a dia. É muito importante para que ele consiga fazer a gestão da operação, né? Se ele não conseguir, né, dominar o básico da tecnologia, ele não vai conseguir fazer o básico da gestão. A gente vai ter um sistema, sim, que ele suporta todas as operações, ele vai suportar a gestão, e o importante é que seja imputado todas as informações dentro do sistema. Perfeito. Porque se não colocar as informações lá, sistema nenhum vai descobrir, sistema nenhum vai pegar a informação, né, tirar da cabeça da pessoa. A gente não tem tecnologia ainda que faça isso. Entra na cabeça do atendente vai ter um ou dia, do dentista, né, e coloca dentro do sistema. Talvez um dia a gente consiga isso, mas a gente tem que ter, né, essa interface ainda humano-computador para conseguir colocar as informações. E então, até essa disciplina, talvez, né? Tem que ter essa disciplina para sempre colocar as informações ali no momento que está sendo feito algum determinado procedimento. Então, deixar cada vez mais a tecnologia embarcada dentro das clínicas ajuda demais, né, a ter fluidez, a ter um atendimento mais ágil, a ter informação na ponta do dedo, né? Então a gente consegue ter essa facilidade. Maravilha. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Adin, foi uma satisfação esse bate-papo. A feira está sensacional. Bianco, prazer em poder ter esse bate-papo contigo. E pessoal, é isso. Mais um podcast Unic. A gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu. Abraço.